Estou muito feliz nesta manhã, não somente porque nós estamos na casa de Deus, né? Na casa do Senhor, mas também por termos a participação especial hoje de um irmão, de um amigo, né? Tunico, mais conhecido como Tunico, Antônio Carlos Rosa. Interessante que eu já conheço o Tunico, já tem uns 9, 10 anos talvez. Naquela época que você ia no Banco Safra, você era menino. Você foi uma vez no Banco Safra, você não lembra, mas já deve ter uns 8 anos atrás, eu acho. Que eu trabalhei lá uma vez, depois eu saí, voltei, e essa minha saída e volta foram 7 anos. Você não lembra, mas eu lembro. Antes de sair para fora, aí, né? Mas bênção de Deus. E a gente vê tanto que Deus é fiel mesmo. Essa música ele cantou, fiel com ele, fiel comigo, fiel com vocês. E Deus cumpre o que promete mesmo, por mais tempo que demore. E eu queria que o Tonico cantasse mais uma música. Vai pensando numa música aí dos sonhos e visões, ou sua mesmo, que fala sobre a fidelidade de Deus, ou que fale sobre, né, as promessas de Deus. E uma nova história começa aqui, e é tempo de ver a semente nascer, tempo de aprender mais de Deus. E é tempo de colher, tempo de crescer, tempo de ir mais além. Deus é fiel, cumpre o que prometeu, e o que Ele falou vai se cumprir em minha vida. E eu creio na promessa de Deus. É fiel, cumpre o que prometeu, e o que Ele falou vai se cumprir em minha vida. E eu creio na promessa de Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, Tonico. Bênção de Deus. Letra realmente inspirada, né, por Deus. E eu queria falar um pouquinho do CD, né, do Tonico. Tem um DVD aqui dos Sonhos e Visões, que é um grupo que ele participou por muito tempo. E aqui estão as coletâneas, né, aquelas músicas mais marcantes, né, dos Sonhos e Visões. São um DVD. E tem o CD Promessa de Deus, do Tonico também, do Antônio Rosa. E queria que os irmãos pudessem ajudar o ministério dele, né? Ajudar a obra de Deus. Está à venda ali com o Ricardo, ali na porta, na saída ali do templo. Vamos abençoar, né? Vamos ajudar, e tenho certeza que essas músicas irão falar com você, né? Porque isso aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, né? A palavra de Deus ela é eficaz. A palavra de Deus ela é viva, né? É forte, assim como Deus é vivo, assim como Jesus está vivo. E quando a gente fala a palavra de Deus, a gente sente, né, o poder de Deus. Isso aqui é unção, isso aqui é revelação, né? Tudo aqui que está cantado aqui é a palavra de Deus, né? Isso aqui é uma adoração, e nós somos adoradores. Então, que aqueles que puderem no final contribuir, vai ser uma bênção na sua vida também, na vida do nosso irmão Tonico, né, que tem esse ministério. E eu queria saber se tem alguém nos visitando. Tem alguém visitando hoje de manhã, primeira vez, segunda vez? Amém. Quero dizer para você que você é muito bem-vindo. E eu queria que você prestasse bastante atenção nessas palavras que a gente vai dizer, porque Jesus Cristo está aqui. Jesus é vivo, e isso que é maravilhoso. Nós não cremos num Deus de barro, né? Nós não cremos no Deus de madeira, né? Não cremos num Deus que morreu e que a gente não sabe o que aconteceu. Nós cremos em um Deus que morreu, né, e ressuscitou ao terceiro dia. E antes de ele subir, ele falou uma coisa muito importante: todo o poder é-me dado nos céus e na terra. Jesus, antes de subir aos céus, ele falou: todo o poder é-me dado nos céus e na terra.
Ora, se todo o poder está na mão de Deus, e nós temos esse Deus conosco, nós aceitamos Jesus Cristo, nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, então você tem um Deus poderoso ao seu lado. E quando você fala assim, eu tenho algumas laranjas na mão, né? Você tem algumas laranjas, você não tem todas. Ele falou, eu tenho todas as laranjas na mão, não sobrou mais nada ali, estão todas comigo. Se ele falou, todo o poder é me dado nos céus e na terra, isso é muito forte. Significa que não há outro poder, não restou mais nenhum outro poder, a não ser o poder do nome de Jesus Cristo. E esse poder e esse Deus que a gente clama, e que a gente busca, e que a gente recebe no nosso coração. E essa palavra aqui, ela é viva, e a gente pode sentir a presença de Jesus aqui em nosso meio. A gente sente a presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa manhã. E eu queria dizer que se você chegou aqui hoje com alguma pendência, se você chegou hoje aqui com alguma dificuldade, você chegou aqui hoje desesperançoso, ou sem saber a saída, eu te digo, a saída existe, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é nosso refúgio. A palavra de Deus diz que Ele é bem presente, socorro na angústia. E eu sei que muita gente pode dizer, se você se converteu, né? Eu mesmo me converti porque meus pais se converteram, que não foi nem pelo amor e nem pela dor, vamos dizer assim. Meus pais se converteram, eu tinha 14 anos, tive um entendimento também na época e fui para a igreja junto com eles. Mas teve um momento na minha vida que eu tive que tomar uma decisão. Teve um momento na minha vida que eu estava em cima do muro, um pé na igreja, um pé fora da igreja, e as coisas começaram, os desafios começaram a surgir na minha vida, e eu tive que ter uma postura, e a Bíblia fala que é melhor ser quente ou ser frio de uma vez, mas não morno. E muitas vezes a gente está nessa mornidão, né? Às vezes uma certa esperança, aí passa o tempo, aí você cai de novo numa preocupação, esfria, fica desesperançoso, e começa a não ler mais a Bíblia, e não mais orar, e aí o inimigo vai entrando e vai minando os nossos corações, vai minando a nossa resistência, e aí você vai perdendo a sua fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então tenha fé. E como que tem fé? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir música, ouvir da palavra de Deus, né? Se for uma música evangélica, você vai ter uma palavra de Deus ali para ouvir. Mas estou falando de ouvir palestras, ouvir a palavra de Deus. Tudo isso faz parte da vida, é importante. Mas você quer gerar fé? Leia a palavra de Deus. E quanto nesses dias atuais a gente tem se confrontado com uma série de coisas no mundo que nos tiram tempo, que nos tiram vontades, né? Que nos tiram, às vezes, o prazer de fazer alguma coisa boa, que é ler a palavra de Deus. Então, meu irmão, creia, que por mais difícil que esteja, por mais que os dias são maus, existe um Deus lá em cima que está preocupado sim com os detalhes. Uma vez um amigo falou para mim, falou assim, mas Deus é tão grande, né? Deus está tão longe. Olha só, está lá no céu, está lá em cima, né? Tem tanta coisa para preocupar, vai preocupar comigo? Não, eu não acredito que Ele vai se preocupar com um detalhe pequeno, né? Com tanta gente às vezes passando muito mais necessidades do que eu e tal. Isso realmente é verdade, tem muita gente passando muito mais dificuldades do que nós, né? A gente até vive numa vida relativamente boa, mas eu quero dizer que por mais que tudo isso aconteça, por mais que tem gente passando fome, necessidades, e Deus se preocupa sim com eles, mas também se preocupa com você, se preocupa com um desejo seu, se preocupa com uma vontade sua, se preocupa com a dor que você está passando, porque a palavra de Deus diz, né? Batei e a porta vai se abrir, buscai e achareis, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós temos que buscar esse Deus. E eu queria falar nesta manhã, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 24. Salmo 24.
Começo do Salmo 24, diz assim, todos acharem? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou sobre eles os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Aí ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Tem até uma música, né? Quem subirá? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí vem a resposta. Tem duas perguntas, né? Quem subirá e quem vai permanecer? E aí vem a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Muito interessante esse capítulo, esses primeiros versos do versículo 24. Primeiro começa falando que Deus fundou a terra, né? Deus é o Todo-Poderoso, né? Sobre as colunas da terra Deus assentou, né? Tudo que existe, e que todo o poder está na mão dele. Todo o poder está na mão de Deus. E aí ele pergunta: quem subirá no monte do Senhor? É uma pergunta. Ou seja, quem vai subir no monte? Quem pode orar? Quem que o Senhor vai ouvir? Essa que é a pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai orar? Quem pode orar? E quem o Senhor vai ouvir? E outra pergunta: quem há de permanecer? Ou seja, quem vai ser salvo? Né? Quem vai ter comunhão? Porque permanecer é ter comunhão, né? Quando você prega a palavra lá em João 15, fala, né, que é uma boa semente, né, gerou frutos, né, frutos que permaneçam. Então Deus não está preocupado somente em que tenham frutos, que você dê frutos, mas está preocupado que esses frutos permaneçam também. Então você permanecer na palavra, aqueles frutos que Deus colocou na sua mão para você cuidar, né, gerar, que eles permaneçam, que é a comunhão, que é o discipulado, né, que é andar junto, que é caminhar junto, é tudo aquilo que o Sol da Terra prega, né, e diz. É essa comunhão que a gente busca. Então quem que vai permanecer? A pergunta. E aí vem a resposta. Presta atenção na resposta, de novo. Quem vai subir e quem vai permanecer? A resposta vai no versículo abaixo, no 4. Quem é limpo de mãos, quem é puro de coração, quem não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a justiça e a salvação. Aí eu pergunto para vocês: quem que é limpo de mãos? Quem que nunca cometeu pecado, que está com as mãos limpas? Qual dentre nós a gente pode dizer isto? Quem que é puro de coração? Quem que nunca teve uma má intenção no coração? E não é só isso, não. Quem que não abrigou no coração algum desejo mau? Que não entrega a sua alma à falsidade. Quem que nunca teve um desejo errado? Nem que seja para você se arrepender depois, mas você teve algum desejo errado. E quem não jura dolosamente. Quer dizer, você não abrigou no coração nada errado, você não deixou esse desejo errado prosperar na sua vida, e que você nunca teve benefícios por jurar, né? Eu juro que fiz, eu juro que não fiz, eu juro. Jurar dolosamente é causar dolo, é causar prejuízo, né? É você obter benefícios para si próprio em detrimento de outros. Quem que pode se enquadrar aqui é esse que Deus está dizendo: esse eu vou ouvir, né? Esse vai subir no monte, eu vou ouvir e vai ter comunhão com Deus. Primeira coisa que a gente pode dizer, olhando para esse salmo, é que esse salmo não foi feito para nós, parece, né?
eu vou olhar aqui e falar, não, isso aqui não pode ser para nós. A gente não dá conta disso. Agora a gente foi salvo por um detalhe. Se você continuar no Salmos 24, né? Ele fala aqui: tal é a geração dos que buscam a face de Deus, do Deus de Jacó. Essa frasezinha do Deus de Jacó salvou a gente. E eu vou dizer o porquê. Porque vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi enganador, a palavra de Deus diz, né? E Deus amava esse homem, assim como Davi. Imagina Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que pecou, como todo mundo já sabe a história dele, pecou gravemente, né? Com adultério, com mandar matar. Contudo, ele é um homem segundo o coração de Deus. Se falar de Davi hoje, ainda nos dias de hoje, em Israel, tem aquela estrela de Davi que todo mundo conhece, que todo mundo gosta de pôr, né? Há 4.000 anos, 5.000 anos, Davi é marcado como um homem de Deus, para nós e para os judeus, até hoje. Um homem que errou muito, mas ele tinha o coração sincero. E é isso que Deus quer de nós, um coração sincero. Deus nos dá a oportunidade do arrependimento, ainda está nos dando a oportunidade de arrepender dos nossos maus caminhos. Nós estamos no período da graça. Você sabe o que é graça? Alguns falam, graça é o dom imerecido, né? É um favor imerecido. É algo que Deus fez sem que a gente pudesse merecer. E é isso mesmo. E nós estamos vivendo esse tempo. E aqui, vamos abrir um pouquinho a Bíblia aqui para estudar um pouquinho sobre a vida de Jacó. Abre a sua Bíblia, agora não desmarca o Salmo não. Vai para trás um pouquinho. E abre a sua Bíblia lá em Gênesis. Olha só, Gênesis 25, 22. 23. Interessante que Abraão teve uma promessa. A mulher dele era estéril. E pelo poder de Deus ela ficou grávida. Um dos filhos dela, que é o filho da promessa, se chamava Isaac, certo? E Isaac também teve uma mulher chamada Rebeca. E a Rebeca também era estéril. Olha só como que funciona essa coisa, né? E aqui no versículo 23, Deus está fazendo uma promessa. Deus está falando que Isaac orou ao Senhor, no 21, por sua mulher, porque ele era estéril. O Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. O Senhor ouviu as orações. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Imagina, 2 filhos brigando no ventre da mãe, como que não era essa gestação, hein? E respondeu o Senhor: 2 nações, olha só, Deus falando para ela: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quem que era o mais velho? Esaú. Quem que era o mais moço? Jacó. E diz que um nasceu grudado na perna do outro, né? Um saiu, o outro saiu segurando a perna do outro. Mas a palavra de Deus diz que o Jacó seria servido. E 2 nações estavam ali. E tinha uma promessa para a vida dele. Aí se você continuar no capítulo 26, continua aí, agora vamos passar para o capítulo 26, o versículo 23. Fala assim: dali subiu para Becerba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, isso aqui Deus falando com Jacó: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo.
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha só, promessas de Deus na vida dele. Aí teve um tempo que o pai já estava velho, né? Abraão já estava velho e queria abençoar o filho. E aí ele falou para a mulher dele que ia abençoar, né? Para Rebeca, falou: vou abençoar o meu filho. A Rebeca gostava mais do Isaac. Assim, queria que o Isaac, e ela sabia que ele era um menino abençoado, que ele era o mais moço, seria abençoado, e aí entra o grande problema da gente. A gente sabe das promessas de Deus, como o Tunico cantou aqui, né? Deus é fiel, cumpre o que prometeu, sempre cumpre. Fala que desde o começo, no ventre há duas nações, o mais velho servirá ao mais moço. Deus fala com Jacó, né? Que será próspero, enfim, a descendência dele será multiplicada e tal. Tem toda uma palavra. Aí quando o pai prometeu que ia abençoar, e a bênção do pai era muito importante naquela época, e ainda é nos dias de hoje, mas naquela época ela tinha uma simbologia maior ainda, um sentido maior. O que eles planejaram? Vai preparar. A mãe falou assim: vamos preparar uma comida que ele gosta, o pai pediu para o filho caçar, trazer uma comida, uma caça para ele comer. A mãe ouviu aquela conversa. Rebeca foi lá e falou com Jacó: vamos fazer uma comida aqui, você vai servir o teu pai, e você vai se passar por Esaú, para teu pai te abençoar. Aí ele foi lá, ela preparou a comida, enquanto Esaú foi para o campo, ficou dias lá caçando. Aí ele falou assim, Jacó falou para a mãe: mas eu sou liso, né? Não tenho pelo. E o irmão era muito peludo. Aí ela falou: não, pega ali um casaco, vou fazer para você, umas peles de ovelha, e colocou nele e tal, pôs nele um cheiro meio de mato, enfim. E aí ele foi lá no pai, o pai apalpou nele: é você mesmo? Sou. Nossa, você conseguiu rápido essa caça, hein? Não, aí ele ainda fala assim: não, Deus estava comigo, Deus me ajudou. E ele foi e abençoou o filho. Abençoou o filho. E aí, logo chega o Esaú para pedir a benção, mas o pai já tinha dado a benção, não tinha sobrado mais nada para ele. Esaú ficou enfurecido e queria matar o Jacó. Aí eu pergunto para você: precisava eles terem feito todo esse esquema? Precisavam eles terem feito toda essa manobra? Sabia que havia uma promessa de Deus na vida deles? E este é o grande problema da gente. A gente conhece a palavra de Deus, está cheio de promessas de Deus, mas a gente quer sempre dar uma ajudinha para Deus. A gente quer dar uma força, porque a gente não sabe esperar. Porque lidar com o tempo de Deus é muito difícil para nós. Lidar com o Cronos, que é o tempo do homem, é uma coisa. Agora lidar com Kairos, né, que é o tempo de Deus na vida da gente, é muito difícil. Mas com isso é muito importante, porque é com esse tempo de Deus que a gente vai amadurecendo, que a gente vai crescendo, que a gente vai buscando mais dele, que a gente vai tendo experiência com Deus, e que vai vendo que não é a sua força, nem a sua dedicação, entendeu? Não é a sua vida com o seu braço forte que vai resolver, é o poder de Deus, né? E as coisas de Deus às vezes demoram um pouquinho, mas às vezes não demora. Mas se demorar, Deus vai te dar um suporte, né? Tem uma historinha que uma vez o menino perguntou assim, falando com Deus: Deus, é verdade que um segundo para o Senhor e 100 anos é ao mesmo tempo? Um segundo e 10 horas é ao mesmo tempo? É verdade. É verdade que um dia e 1000 anos é a mesma coisa para o Senhor? É verdade, é isso mesmo. É verdade que $1 e $1 trilhão é a mesma coisa para o Senhor? Mesma coisa. Aí ele falou assim: então me dá um pouco desse dinheiro, me dá $1 milhão. Aí Deus falou: tá bom, eu dou. Espera uns 5 minutos. É mais ou menos isso, né? O tempo de Deus. E a gente vive querendo adiantar esse tempo, acelerar esse tempo.
Os pais de Jacó, né, Abraão e Rebeca, Abraão e Sara já fizeram a mesma coisa, tentaram dar essa força para Deus, né? Não vinha o filho da promessa, aí a Sara fala: Abraão, pode ter sexo com a minha escrava aqui, Agar? Foi lá e deu um jeitinho e ficou grávido. Mas essa não era a vontade de Deus e nem a promessa de Deus. O homem só arrumou problema para ele, porque dessas duas nações, desses dois que nasceram de Abraão e de Sara, né? Um veio Isaac e outro veio Ismael. E é a briga que existe até os dias de hoje. De um povo de Isaac gerou os judeus, e desse outro povo saiu os muçulmanos, né? Os árabes. Essa turma aí, a briga está até hoje. Não se acertam, né? Porque um dia resolveram dar uma força para Deus. E a gente não sabe, muitas vezes, parece que nas guerras que tiveram aí lá nos Estados Unidos, Iraque, tudo mais, um dos grandes problemas foi o tal do fogo amigo. Vocês lembram disso? Achavam que era lá de cima, olhavam, achavam que era inimigo e atiravam nos próprios soldados americanos. Às vezes Deus fala assim: não precisa de ajuda. O pior é o fogo amigo, né? Então, aí continuando aqui, não perca a passagem, versículo 27, capítulo 27, né? Nós estamos. Deus fez uma oração bonita para o filho, falou: Deus te deu orvalho do céu. Isso aqui está no 27. Fala assim: eis que o teu cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e mosto. Sirva-te povos e nações te reverencie, Senhor, dos teus irmãos. E os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Aí que chegou Esaú, né? Aí Jacó tem que fugir, e aí Jacó foge, vai embora. E aí Jacó chega num lugar para dormir, e ele tem uma visão, que está lá no 28:10. Fala assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-as para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que hei prometido ou referido. Linda essa palavra de Deus, né? Aí fala que Jacó despertou do sono, né? E ele, temendo, falou: quão temível este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Em primeiro lugar, a gente tem uma ideia de que aqui o templo de Deus, né? Isso aqui é a igreja. Quando você fala: eu vou à igreja domingo, você não vai à igreja, você vai ao templo, porque igreja é você, sou eu, nós somos a igreja. E presta atenção nessa parte. Ele fala que ele teve uma visão de uma escada posta na terra, e ele fala que os anjos desciam os anjos subiam e desciam. Vamos conferir aqui, ó. E sonhou, eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e depois desciam. Ora, a ideia de céu
para nós é que a terra está aqui embaixo, o céu está lá em cima. Se Deus está lá em cima, os anjos de Deus estão lá em cima. Então, na verdade, os anjos de Deus tinham que descer primeiro, para depois subir. Mas a Bíblia está dizendo que, na visão dele, os anjos estavam na terra. Estavam aqui, os anjos subiam e desciam, e não o contrário. Isso quer dizer que Deus, Ele não está lá em cima, e Ele não está debaixo da terra, e não está na terra somente. Ele está em todo lugar. Mas principalmente, Ele está aonde você está. E Jacó tinha uma visão equivocada. Ele falou, nossa, isso aqui é a casa de Deus. Ele teve uma ideia boa, mas a ideia dele foi, nossa, eu vou fazer um altar aqui, porque aqui é a casa de Deus, esse monte aqui. E ele fez um altar, orou, falou, aqui é a casa de Deus. Ele reverenciou demais aquele lugar. E na verdade, Deus falou assim, aonde você for, eu vou com você. Aonde você estiver, eu estarei com você. E é isso que Deus está dizendo para você nessa manhã, né? Aonde você for, né? Tem até uma música, a bênção de Deus me seguirá, né? Acho que é mais ou menos assim. Onde você for, eu estarei contigo. Então, meu irmão, não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você é um pecador, que você não merece as coisas de Deus. Não merece mesmo. Mas nós temos uma coisa chamada amor, graça. E Deus está te oferecendo isso hoje, de graça, por amor a você. João 3,16 é fantástico, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe como que faz para se salvar? Romanos 10:9. Todo aquele que com a sua boca confessar e com teu coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, esse será salvo. Isso é crer, é ter certeza. Lembra do ladrão da cruz? Né? Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Um olhou para ele e falou, se você é Deus, salva a gente mesmo. Ele não acreditou. Um ladrão, mas imagina, um homem nas condições que Jesus estava, carregando aquela cruz, todo sujo, ensanguentado, sem poder nenhum, entregue. Quem poderia acreditar que aquilo lá era Deus? Olhar para ele e falar, isso é Deus. Não teve fé, não creu. E o outro ladrão olhou para Jesus e falou, mestre, nós estamos aqui porque merecemos, mas o Senhor não merece. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu que ele era rei, mesmo naquela situação totalmente adversa. Ele teve fé, e ele foi salvo ali naquela hora. O que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Tua fé te salvou, enfim. É essa fé que Deus está pedindo para nós. Por mais que você ache que o tempo passou, por mais que você ache que está tarde demais, por mais que você ache que não vê saída, como eu já vivi na minha vida momentos de muita dificuldade, momentos que eu esperava que a saída de Deus era de um jeito, e eu ficava, nossa, acho que é agora, olha, vai surgir um negócio aqui que vou ganhar dinheiro, vou pagar todas as minhas contas, vou resolver minha vida. E não era aquilo e tal. Eu cheguei a pensar que, sei lá, eu ia andando na rua e ia achar um dinheiro jogado lá, alguma coisa assim, que Deus podia fazer isso, né? Eu falei, não, agora essa é a minha salvação. Várias coisas a gente vai pensando, que vão surgindo, mas é tudo pela nossa pressa, é tudo pela nossa ansiedade. Deus quer trabalhar a nossa ansiedade, quer trabalhar essa pressa. Trabalhe, espere, porque de tudo que Deus já fez na minha vida, foi sempre na hora certa, mas Ele nunca deixou de dar uma resposta, nunca desamparou um justo. Se você tem buscado a Deus, a palavra de Deus fala lá em Salmos, né? Davi falando, eu nunca vi um justo, né, mendigar padecer necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão.
Então a promessa é para o justo. O justo não é o que não tem pecado, mas é o que espera em Deus, o que busca a justiça de Deus na sua vida. Ele fala que nunca viu justo passar necessidade, nem a descendência, os filhos, os netos, a mendigar o pão. Deus cuida de você. Deus está contigo. Espera nele. Espera nele. Então, quando falo do Salmo 24, quem que vai subir no monte do Senhor e ver tudo aquilo lá? Fala, eu não mereço, eu não posso, eu não tenho condições. E Deus fala que esse Deus é o Deus de Jacó. E aí nos salva, porque quem foi Jacó? Um homem que pecou, um homem que mentiu, um homem que enganou. No entanto, um dia ele teve um encontro com Deus. Um dia ele se arrependeu dos seus pecados. E a Bíblia fala que ele mudou a vida dele, ele mudou todo o jeito de ser. E é assim que Deus espera de nós, Se você for para o Novo Testamento, os discípulos estavam desesperados: mestre, mestre, o que fazemos? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. É isso que Deus nos fala nesta manhã. Peça perdão, arrependa-te. É tempo ainda, é tempo de arrepender, é tempo de converter. E fala que Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Deus quer trazer em nós maturidade, quer trazer em nós arrependimento, quer trazer em nós uma nova vida. Deus quer fazer de nós um novo ser. E Deus quer nos abençoar. O que mais Deus quer é abençoar um filho. E nós somos filhos, Nós somos filhos de Deus. Não somos criaturas mais de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. E que pai, hoje meu filho está fazendo 15 anos, exatamente hoje. Daniel Augusto, ele vai vir hoje à noite no culto. Até por isso que a Jeane não veio, está arrumando as coisas lá em casa para a gente fazer um churrasquinho lá. E vai estar aqui hoje à noite. A minha maior alegria é abençoar meu filho, é orar por ele, é juntar eles lá em volta de casa. À noite, junta os 4 lá na cama, fica lá e a gente conversa, a gente ora, a gente vê televisão junto, a gente brinca, olha no Facebook junto. Tem hora que está todo mundo olhando também, A gente está, mas assim, isso não nos domina. E é uma benção. A minha maior alegria não é só dar um presente para ele. Teve momentos que eu não pude dar presente para ele, mas a minha maior alegria é poder orar pela vida dele, é desejar o melhor para a vida dos meus filhos, É pedir que o Senhor o abençoe, que ele tenha a palavra de Deus gravada no seu coração. E se eu como pai, a Bíblia fala, se eu como pai, se a mãe como mãe deseja isso para o seu filho, imagina Deus. Fala assim, um homem pecador, não quer o mal para o seu filho. Imagina Deus. Deus quer te dar o melhor. E Ele fala que Ele faz mais daquilo que nós pensamos, Deus faz mais e melhor do que nós pedimos ou pensamos. Se você está pedindo alguma coisa, Deus vai fazer melhor. Você pode ter certeza. Se tiver fé e esperar, Ele vai fazer melhor. Você lembra de Davi? Vivia pedindo: Deus, me livra dos meus inimigos, livra dos meus inimigos. Você vê o salmo todo, Davi falando: livra dos meus inimigos. Deus fez muito mais. Não só livrou ele dos inimigos, mas ainda todos aqueles despojos da guerra, riquezas, ouro, tudo veio para Israel. E ainda aquele povo, não só Deus livrou dele, não, eles foram servir como escravo para Davi. Deus fez mais. Deus fez mais e melhor. Tem outros salmos, em que a gente vê muitas promessas de Deus fazendo mais e melhor. Salomão só pediu sabedoria. Deus deu sabedoria, deu riqueza. Então assim, meu irmão, espera. Eu queria dizer para você ficar de pé. E eu queria chamar quem está da liderança. Aqui o Ricardo, viesse aqui na frente, tem mais Elcio, Saulinho, todos os pastores, líderes, obreiros,